que são mobilizados por qualquer ator, repito, conscientemente ou inconscientemente, em qualquer campo. Qualquer um. Na ciência, no esporte, nas artes, na religião, na política, na economia, etc, etc, etc. Capital econômico. Todo mundo dispõe de algum capital econômico. Isso conta, certo? Se você tem muito dinheiro, por exemplo, vamos dar exemplos totalmente aleatórios aqui. Você pode escolher, dizer, não, eu vou dar um tempo na minha vida e vou fazer um curso na França, nos Estados Unidos, não sei onde, e etc. E claro, você volta de lá com uma certa bagagem, que alguém que não tem esse recurso não consegue acumular. Então isso conta, certo? Ah, eu vou fazer a minha pós-graduação, mas eu preciso trabalhar o dia inteiro, ter 2 empregos, etc., porque eu tenho família, etc, etc. Outra pessoa vai dizer, bom, eu posso parar tudo e vou fazer uma pós-graduação. E aí eu assisto às aulas, eu passo o resto do dia na biblioteca, eu leio livros e etc, etc. Você converte esse seu capital econômico em ganhos científicos. Capital político, né? No caso de, sei lá, um estudante de pós-graduação ou recém-formado, isso é menos importante, mas se você está no estágio avançado da carreira, o capital político pode fazer uma diferença. Quantos e quantos professores universitários não vão ocupar cargos do governo federal e etc., e depois convertem isso em ganhos científicos? Muitos. Né? Na área de economia, isso é muito comum. Né? Em geral, ministros da economia são oriundos das melhores escolas de economia. A escola de economia da Unicamp, se for um governo centro-esquerda, a PUC do Rio de Janeiro, se for um governo de centro-direita, a USP, aí com diferentes correntes teóricas, e por aí vai. Mas em outras áreas isso também acontece. Né? Não quero citar nomes aqui, mas facilmente a gente lembraria aí de 10, 12, 15 colegas professores universitários que usam, né, as suas relações políticas e etc., para transitar entre o mundo da universidade, o mundo dos governos e etc, etc. O capital cultural. O que é capital cultural? Conhecimento, né? Conhecimento formal, diploma e etc., mas às vezes mais do que isso também, né? A vivência toda que as pessoas podem ter. Capital simbólico, né? Então, o que é o capital simbólico? É aquilo que não é exatamente formal, né? Mas dependendo da universidade em que você estuda ou onde você trabalha, você é visto de maneira diferente, certo? Vamos ser realistas, certo? Não estou dizendo que é bom que seja assim, claro, mas eu estou dizendo que é assim que o mundo funciona. Né? Dependendo de onde você diz que é o seu diploma, você pode ser mais ou menos escutado. Dependendo de onde ou de quem foi o seu orientador, isso te abre ou te fecha portas. Então, isso é simbólico. Em tese, um diploma de doutorado é um diploma de doutorado, habilita todo mundo para fazer concurso, para acessar determinados fundos de pesquisa e etc. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Né? Aquilo que deveria ser igual, na prática, uns vale mais do que os outros. Talvez não seja o caso de Santa Cruz, que é uma cidade já com um certo porte, mas eu venho de uma cidade do interior em que a primeira pergunta que as pessoas fazem quando te conhecem é de que família você é. E dependendo de que família você é, isso te abre portas ou te fecha portas. Você é tratado de um jeito ou de outro. O equivalente disso no mundo científico é de que universidade você é ou de que universidade você vem, certo? Então existe uma hierarquia. Né? Não é só as boas e as ruins. Existe toda uma hierarquia. Externamente também, se você é um cientista brasileiro, se você é um cientista inglês, é diferente. Se você é um cientista brasileiro, se você é um cientista congolês, também é diferente. Repito, eu não estou dizendo que isso é bom ou mal. O que eu estou te dizendo é que isso são coisas não formais que, na maior parte das vezes, as pessoas reconhecem, embora nem sempre admitam. Então, esse é o ponto. Esses capitais, econômico, político, cultural, simbólico, existem em todos os campos, mas existe uma coisa que é específica de cada campo. E no nosso caso, existe uma coisa que é o capital científico. E o capital científico, vai dizer o Bourdieu, ele existe de duas maneiras. Existe o capital científico puro. O
que é o capital científico puro, certo? Um doutor tem mais autoridade para falar sobre determinado tema do que um mestre. Um mestre tem mais autoridade para falar do que um tema do que um recém-graduado. O que é uma outra forma de capital científico puro? Todos nós temos os nossos currículos Lattes, certo? O currículo Lattes é a formalização do capital científico puro. Tudo aquilo que eu fiz está ali, certo? Quantos artigos eu publiquei, quantos livros eu publiquei, quantas palestras eu dei, tudo isso conta, de alguma maneira. E existe o capital científico institucionalizado. O que é o capital científico institucionalizado? Se eu fui reitor, ou se eu fui diretor da FAPESP, ou se eu fui, enfim, dependendo das posições que eu já ocupei, se eu fui diretor de uma revista científica prestigiada, se eu fui presidente de uma associação científica privilegiada, tudo isso conta, certo? Quando eu estou dizendo conta, significa dizer que conta em que sentido? Conta no sentido de que, segundo o Bourdieu, sempre segundo o Bourdieu, uma forma de capital pode ser convertida em outra. Então, olha que interessante, né? Vai dizer o Bourdieu. Faltou uma forma muito importante de capital que eu, por besteira, não coloquei aqui, que é o capital social. O que é o capital social? Talvez o mais importante deles, sabe? São as relações que eu tenho, as pessoas que eu conheço, os laços que eu posso mobilizar para alcançar as coisas que são necessárias. Então, quer dizer o seguinte, se eu tenho um capital científico muito alto, há uma tendência de que eu possa converter esse capital científico alto em um capital social. Eu vou circular mais, as pessoas vão me convidar para dar uma palestra, para dar um curso, para não sei o quê, e etc. E assim eu vou acumulando relações. Eu posso mobilizar essas relações também, por exemplo, se abre um edital internacional e eu preciso montar uma equipe que seja de várias universidades para poder concorrer ao edital. Se eu tenho uma proposta que costura várias instituições, ela tem mais chance de ser aprovada do que uma proposta de uma instituição só. Então, esse é um exemplo bobo para mostrar isso, como o capital científico pode ser convertido em capital social e vice-versa, como o capital social pode virar capital científico. E a soma desses capitais, eles dão uma ideia da margem de manobra que um pesquisador tem. E claro, se eu tenho mais financiamento, eu consigo produzir mais conhecimento, se eu produzo mais conhecimento, isso teoricamente me dá mais projeção e assim sucessivamente. Então, o Bourdieu está nos chamando a atenção aqui para o fato de que não é só o capital científico que importa. As outras formas de capital também, e a conversão entre capitais também importa. Mas, e isso aqui é o mais importante, não existe cientista que se afirme como cientista sem capital científico. Ou seja, o capital específico daquele campo é o fundamental. Então, isso significa dizer, eu vou pular aqui já para a ideia central, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que o Bourdieu vai dizer o seguinte: se você quer ser reconhecido como um cientista, você pode ter 1000 relações, você pode ter amigos no âmbito da política, você pode ser uma pessoa cheia da grana, não importa. Você vai ter que validar as suas ideias por meio de enunciados científicos e que sejam considerados aceitáveis pelas regras do campo científico. Isto é, a dimensão epistemológica é incontornável. Esse é o primeiro recado, certo? E vocês devem ter percebido, eu estou batendo nessa tecla desde o começo da nossa conversa de manhã, dizendo, sem conceitos, sem teoria, não tem ciência. E nós temos que defender a ciência. E o Bourdieu concorda com isso. Mas o Bourdieu diria, e aqui as palavras são dele, certo? Eu estou sendo literal. Só um tolo acreditaria que basta conhecimento científico para triunfar no campo científico. Repito aqui, por triunfar, o Bourdieu não está falando de ganhar o prêmio Nobel, certo? Mas ele está dizendo você ter uma certa autonomia, você ocupar uma posição que te deixa confortável. Então, o que é o triunfo, né, essa palavra tão eloquente, é diferente para cada um de nós. Agora, certamente, diz o Bourdieu, para aquilo que você quer, se você quer produzir um conhecimento
que as pessoas reconheçam, usem e etc., não basta só você fazer uma pesquisa bonitinha. É preciso mais. Existe aquilo que o Bourdieu vai chamar, então, de produção social da ciência. E no mundo moderno, isso é fundamental. Quando eu era um estudante de graduação, o mais comum era você ter publicação individual de textos. Era raro ter produção coletiva de texto. E era raríssimo você ter produção interinstitucional de texto. Isso mudou completamente em 30, 40 anos. Certo? Hoje, os textos mais influentes são de equipes de pesquisa. E, em geral, de equipes de pesquisa pluri-institucionais. Então, a produção da ciência se faz cada vez mais em equipe. A produção da ciência depende cada vez mais de instituições. Se você tem financiamento, se você não tem financiamento, se você publica em boas revistas, se você não publica em boas revistas. Depende de programas de pós-graduação, porque para você acessar certas formas de financiamento, você tem que estar em programas com boas notas, como é o caso do programa de pós-graduação de vocês. E assim sucessivamente. Então, não só há uma produção social da ciência, como há os usos sociais da ciência. A ciência é usada cada vez mais para legitimar projetos políticos, trajetórias de sucesso e daí por diante. Peguem o caso das mudanças climáticas. Qual é um ponto de virada na governança global? A constituição do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas globais. Alguns governos estavam usando a incerteza científica para dizer, nós não vamos assumir compromissos com a agenda climática, diminuir emissões, etc, etc. Pois não existe certeza sobre o quanto disso se deve à ação humana. Pois bem, num determinado momento se constitui um painel de cientistas renomados para dizer quantos por cento de certeza nós temos para afirmar que, existe uma coisa chamada mudança climática que não é apenas cíclica, e 2, quanto disso se deve à ação humana. Quando ficou comprovado que existe mudança climática, que não é um aquecimento ocasional do planeta, e quando ficou confirmado que isso se deve fundamentalmente à ação humana, você eliminou esse subterfúgio de governos de dizerem, não, enquanto não tiver certeza, eu não vou assumir responsabilidade. Ou peguem o caso recente da Covid-19, né, que acometeu aí a nossa vida 5 anos atrás. Houve todo um debate a respeito, né, o que causa a Covid, qual é o papel das vacinas, né, na Covid e daí por diante. Ou seja, há uma disputa em torno dos usos da ciência. Na política econômica nem se fala. Há uma disputa permanente entre economistas ortodoxos e heterodoxos sobre o que causa a inflação e como é que se lida com a inflação. Juros altos é necessário, um mal necessário, ou juros altos é um tiro no pé? Você tem uma disputa científica também em torno dessas ideias. Para concluir, então aqui eu termino com o Bourdieu e com os nossos autores todos. O que o Bourdieu nos traz? Ele nos traz um convite a evitar 2 extremos. Primeiro extremo, evitar uma visão subsocializante das práticas científicas. Evitar aquela visão, à maneira do Popper, heróica do cientista, fechado no laboratório, fechado na biblioteca, tendo ideias brilhantes que vão ser reconhecidas pelo conjunto da sociedade por esse seu brilhantismo, certo? Bourdieu vai dizer, não é assim que se faz a ciência, esquece isso, certo? Se você não investir na sua vida como cientista em fazer relações, identificar os lugares onde você tem que publicar, identificar em que congressos você tem que ir, pensar de que maneira a tua pesquisa vai fazer alguma diferença nesse campo científico. Sem isso, você pode escrever um belo texto, que provavelmente vai ficar na gaveta. Também é importante evitar o outro extremo, vai dizer o Bourdieu, que é a visão hipersocializante das práticas científicas. Quer dizer isso. É dizer, não, as universidades são um lugar onde todo mundo fica, enfim, é uma fogueira das vaidades, as pessoas não produzem conhecimento sério,
só ficam disputando holofotes, etc, etc. Ficam no mundo das teorias, enquanto a realidade é outra coisa. Bourdieu vai dizer, também não é verdade, não é nada disso, certo? Nas universidades, nos laboratórios, no mundo da ciência, se produz um conhecimento, nem todo o conhecimento que se produz é assim, mas se produz um conhecimento de qualidade necessário para a sociedade e que tem que ser afirmado a partir da sua especificidade, um conhecimento científico. Portanto, terceiro tópico desse slide, atenção para o critério da demarcação, ou seja, em estar sempre preocupado em não apenas dizer algo sobre alguma coisa. Um trabalho científico não é uma reportagem, com todo respeito aos jornalistas, certo? Tenho muitos amigos e amigas jornalistas, alguns dos meus melhores amigos são jornalistas. Eu nunca teria capacidade de fazer um bom texto jornalístico, certo? E o inverso também é verdadeiro. Um bom texto jornalístico não é ciência. Então, às vezes, alguém usa a expressão, fazer uma tese é contar uma história. Não gosto dessa analogia, certo? Como metáfora até serve, mas na prática é muito mais do que contar uma história. É desvelar a realidade. É evidenciar relações de causalidade que não são acessíveis ao senso comum. E para isso preciso de teoria e de método. Portanto, muita atenção para o critério da demarcação e para o problema da inferência indutiva. O que é a inferência indutiva? É aquela tentativa de generalizar o que eu encontrei em um caso, de dizer que então a realidade é assim. Se eu ver um cisne preto, eu não posso dizer que os cisnes são pretos. Posso dizer que aquele cisne é preto, ou que pelo menos nem todos os cisnes são brancos. Mas eu não posso generalizar a partir de um caso. Como é que eu faço a relação entre o particular e o geral? Aperfeiçoando as teorias. Um caso me permite dizer algo sobre a teoria. Me permite dizer, olha, não é bem assim, ou não é sempre assim como a teoria está dizendo. E aí, então, torna-se necessário refazer a teoria. Ou o caso pode me mostrar que certa teoria tem um alcance explicativo maior que outra. E assim vai. Por isso que eu não consigo separar o que é ciência do que não é ciência sem teoria científica. Por último, muita atenção para as injunções entre os aspectos lógico-formais e os condicionantes sociais da pesquisa. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, isso são um pouco lições, vamos dizer assim, que vem aí desse passeio que a gente fez por 100 anos, né, de teoria da pesquisa científica. Agora, eu tinha dito que isso tudo que eu estou apresentando aqui é uma espécie de condensação, né, de um curso de um quadrimestre que eu dei em algumas ocasiões na universidade, que se chamava Teoria e Prática da Pesquisa Científica. Como é que fica a prática? Então, me permitam agora aqui tentar traduzir, espero que não seja muito decepcionante, algumas dessas questões mais teóricas e abstratas a respeito da epistemologia científica em dicas mais ou menos práticas, certo? Então, eu selecionei aqui uns 4 ou 5 componentes da pesquisa para tentar conectar um pouco com a primeira parte. Todo trabalho, seja um projeto de pesquisa, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um livro, um relatório de pesquisa que vocês vão produzir talvez o resto da vida, ele tem no seu começo um item chamado introdução, ou às vezes introdução e justificativa. Então, o que eu diria, né, a respeito disso e tal? É importante, sempre que vocês vão escrever a introdução e a justificativa, começar situando o tema socialmente e cientificamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que começa assim, né? Você vai escrever lá o texto, começa primeira linha do texto o objetivo dessa tese é não sei o que, não sei o que. O objetivo desse artigo é não sei o que, não sei o que. Não está errado fazer assim, sabe? Mas talvez tenha um jeito um pouquinho melhor. Você tem que, se é que eu posso usar essa palavra, seduzir o leitor, certo? Antes de você dizer qual é o seu objetivo. Você tem que convencer o leitor de que aquilo sobre o qual você vai falar, que ainda não é o seu objetivo, mas o campo no qual você está entrando com aquele texto, ele tem uma relevância.
E essa relevância ela vai ser tanto mais convincente, quanto mais ela for apresentada a partir dessa dupla entrada. Tem temas que são cientificamente muito interessantes, mas socialmente as pessoas não estão nem aí para isso. E também tem o inverso. Temas que são socialmente muito interessantes, mas cientificamente você já sabe muitas coisas a respeito daquilo. Então, a melhor maneira de você começar um texto é dedicar um ou alguns parágrafos tentando convencer o seu leitor de por que aquele tema é o mais amplo, sabe? Por que isso é relevante em termos tanto empíricos como teóricos? Ou, se vocês preferem assim, em termos sociais e científicos. O ponto de chegada desses parágrafos iniciais tem que ser plantar a dúvida no seu leitor, tentando mostrar para ele que tem alguma coisa relevante sobre a qual não se sabe a resposta. E que isso merece um esforço. E é aí, então, que você vai entrar. Aí vai estar o objetivo do seu trabalho. Então, ao invés de você começar dizendo, meu objetivo é analisar por que a política pública produz não sei o quê, não sei o quê. Talvez primeiro você tenha que dizer para o seu leitor por que essa política pública é relevante. O que já se sabe sobre ela? O que não se sabe sobre ela e que seria importante saber? E a partir daí, então, você diz, então, aqui entra o meu objetivo. E aí, então, você pode também situar o caso. Notem que o caso não é a mesma coisa que o tema é mais amplo. Políticas de habitação, políticas de desenvolvimento regional, ou, para não falar de políticas, dinâmicas demográficas, ou conflitos sociais em áreas de expansão da agropecuária ou da mineração. Isso é um grande tema. Bom, mas existem muitas áreas de expansão da mineração, da agropecuária, existem várias políticas de desenvolvimento regional na escala nacional, tem políticas regionais subnacionais, tem políticas regionais em outros países. Então aí você vai escolher o seu caso, o objeto. O objeto é o particular, o objeto é o singular. Como você não pode estudar políticas regionais dos 180 países que existem no mundo, você vai escolher uma, ou duas, ou três, se for um estudo comparado. No caso dos conflitos também, você não vai estudar todos os conflitos nas áreas, no plural, de expansão da agropecuária. Você vai estudar um, ou dois, ou três. Então aí você apresenta o caso, para você dizer, esse caso aqui, ele é especialmente interessante para eu dizer algo sobre esse tema, sobre o tema geral. Tudo bem, eu sei que muitas vezes a gente escolhe o caso por conveniência, certo? Ah, eu vou estudar tal lugar porque eu tenho um tio que mora lá e quando eu for fazer pesquisa de campo é mais fácil para eu fazer a pesquisa de campo, certo? Mas isso não é uma justificativa científica, certo? Você vai precisar encontrar alguma outra justificativa para dizer por que aquele caso é relevante para você analisar esse tema. Então, uma primeira dica, certo? Sobre como é que você introduz o seu caso para sair do particularismo, para sair do casuísmo, para conectar o seu caso com o conhecimento acumulado que existe a respeito de uma classe de problemas. Então, espero que esteja ficando claro como uma coisa simples como essa, ela te ajuda, ou é uma maneira de já colocar o ponto de partida num outro patamar. O patamar do conhecimento acumulado sobre, do conhecimento científico acumulado sobre uma determinada classe de problemas ou de fenômenos. Segundo componente importante que toda pesquisa tem, a revisão da literatura. É muito comum que depois da introdução você tenha uma seção, ou um capítulo, ou algumas páginas, aí depende muito de estilo, depende de que texto você está produzindo, com uma revisão da literatura. Revisão da literatura não é dar um Google, certo? Vocês sabem disso, mas eu estou só reforçando, certo? Fazer uma revisão da literatura não é colocar no chat GPT, me diz aí quais são os textos mais importantes sobre isso e sobre aquilo. Existem muitas metodologias de como fazer revisão de literatura. Então, eu não vou aqui apresentar exatamente uma metodologia,
mas eu vou dizer algumas coisas que é importante ter. A mais óbvia, lógico, são as palavras-chave. E não é trivial a coisa das palavras-chave. Dependendo do que você elege como palavras-chave, você pode estar tirando da sua frente uma parte importante da literatura. Dependendo de como você organiza as palavras-chave, você pode alcançar mais ou menos coisas na sua revisão de literatura. É conveniente sempre fazer testes, testar, fazer o levantamento bibliográfico com diferentes combinações de palavras-chave. Segunda coisa, em toda revisão de literatura, você tem que estabelecer um recorte temporal. Se eu estou dizendo que nós temos que nos colocar na fronteira do conhecimento disponível sobre algo, é muito importante que você faça uma revisão sistemática de um horizonte de tempo relativamente recente. O que é o relativamente recente? Bom, vai depender muito do seu tema. Mas é usual a gente dizer, olha tudo que foi publicado nos últimos 20 anos. Daqui a pouco eu faço um esclarecimento sobre esse tudo o que foi publicado. Na verdade, não é tudo, mas essa é a expressão que a gente usa. Faz uma varredura tentando identificar o que foi publicado sobre esse tema nos últimos 20 anos. Significa dizer que eu vou ler tudo o que foi publicado? Não, claro que não. Certo? Mas você faz uma busca. E aí é garimpagem mesmo. Primeiro você separa tudo, certo? Muito importante. Você tem que fazer isso em diferentes idiomas. Certo? Hoje em dia, as novas gerações, sobretudo, no nosso meio, é muito frequente, para não dizer todo mundo, mas que as pessoas falem inglês. Certo? Eu sou de outra geração. Eu caí na besteira, eu acreditei quando me disseram que na minha área era mais importante o francês do que o inglês. Então, eu fui aprender, e mal, tardiamente, o inglês. Mas não tem jeito, certo? Hoje em dia, é a língua comum da ciência. Então, mesmo que você não fale bem, e hoje em dia tem essas ferramentas todas de tradução e etc., você tem que fazer a revisão de literatura, pelo menos, em português e em inglês. Se você consegue agregar mais uma, sua revisão já tem aí uma diferença. Lembra de novo do tema das disputas, certo? Mesmo que você fale assim, mas eu não quero disputar ninguém, não é com ninguém, não é meu estilo e etc. Não é uma questão de você querer ou não, certo? Esse meio, ele é concorrencial. E o seu trabalho tem que ter diferenciais. Não significa dizer que disputa é sempre para sacanear o outro. Obviamente eu não estou falando disso. Mas a gente tem que sempre procurar fazer o melhor trabalho possível, certo? Estou falando de distinção nesse sentido, certo? Não é para ficar dizendo, o meu é melhor que os outros, etc. Não. É no sentido de que a gente tem que tentar sempre fazer o melhor possível. Nesse sentido, se você consegue fazer uma revisão numa terceira língua, o espanhol, no nosso caso, que somos latino-americanos, altamente recomendável. Dependendo do tema, tem certos países que têm uma certa tradição nesses temas. Então, por exemplo, no caso de estudos rurais, que é a minha área de origem, tem uma baita tradição na França. Então, se você consegue fazer uma revisão, incluindo a revisão em língua francesa, é um diferencial, é importante, certo? Então, é isso. Mas, necessariamente, você tem que fazer uma revisão em diferentes idiomas. Você vai usar as ferramentas de busca que existem, certo? Nas plataformas, no Scopus, no Science Direct, no etc, etc. O Google Acadêmico também. E, em geral, é bom usar mais de um, porque cada um deles tem um viés. Mas nunca só o Google, exatamente pelo viés, certo? Além do geral, você vai jogar a rede, certo? Como se estivesse pescando. Você vai jogar a rede nessas 2 ou 3 ou 4 grandes plataformas de busca e ver o que vem. Além dessa busca geral, cada um de nós, a gente sabe que na nossa área tem certos periódicos que são fundamentais. São aqueles em que as pessoas mais importantes publicam. Então você tem que jogar uma rede específica nesses periódicos, certo? No meu caso, que sou sociólogo, eu tenho que sempre olhar a Revista Brasileira de Ciências Sociais. Nós, que somos da área de planejamento urbano e regional, nós temos que sempre olhar para a Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, a revista da Ampur. Cada área tem as suas, então você tem que olhar para esses periódicos. Se você deixar passar alguma coisa muito importante nesses periódicos, é uma falha capital. Tem uma terceira peneira,
você precisa fazer, que é olhar o que alguns autores ou algumas obras incontornáveis dizem. Tem alguns autores que, depois que eles têm um certo nome, eles não publicam mais em revista científica. Publica só livro, por exemplo. Mas você tem que ir atrás. Tem autores que você sabe que são importantes para aquele tema, você tem que olhar. O que esse cara ou essa cara publicaram nos últimos 10 ou 20 anos? E por último tem a bola de neve, certo? O que é a bola de neve? Você lê um trabalho que é muito importante e você percebe que ele cita muito alguns outros. Você vai ler alguns desses outros. E assim sucessivamente. Você pode ver que tem alguns autores que, embora ele não apareça na sua pesca, na sua jogada inicial de rede, eles são citados por vários. Se eles são citados por vários, é porque eles são importantes. Então você tem que pegar esses autores também. Bom, e aí como é que você faz? Você fala, bom, mas se eu fizer tudo isso que você está falando, vai vir 200 artigos. Quer dizer que você tem que ler os 200 artigos? Não. Mas você tem que dar uma olhada nos resumos desses artigos. E aí você já separa uma quantidade X, aí vai depender do tempo que você tem, e vai depender se é um mestrado, se é um doutorado, se é outra coisa, mas você vai fazer cortes. Então, você já fez um corte temporal, de 20 anos para cá. Aí depois você vai fazer um outro corte que é, bom, eu vou ler com profundidade desses 70 artigos que eu selecionei, vou ler 15. Agora veja, mesmo que você não leia os 70, esse primeiro trabalho que você fez já te permite fazer uma primeira apresentação para o seu leitor e dizer, olha, quando eu faço uma análise da literatura, em primeiro lugar, aparece muito pouca, aparece pouca coisa. Segundo, aparece muita coisa em espanhol, mas nada em inglês. Opa, o que isso significa? Aparece muita literatura dos Estados Unidos, mas pouca da América Latina e da Europa. Opa, o que significa isso? Ou ao contrário, aparece muito do Brasil e não aparece do resto da América Latina. O que significa isso? Enfim, é importante você situar para o seu leitor como é que está organizado o campo. Aonde se publica mais sobre isso? 2. O que se diz sobre isso? Se privilegia mais conflitos do tipo A e não do tipo B. E tudo isso você tem que apresentar de forma didática. Como eu disse na parte da manhã, evite aquela coisa tão comum que é você ficar empilhando autores ou teorias. Que é aquela história, né? No parágrafo, primeiro parágrafo, vamos começar então aqui a revisão da bibliografia. Fulano de tal, em 1900 não sei quando, disse isso. Aí no outro parágrafo, Beltrana, em não sei quando, disse aquilo. No terceiro parágrafo, a Cicrana disse aquilo outro. Você vai pulando de um autor para outro. Isso é chato, certo? E mostra que você não está refletindo, você está fazendo um trabalho mecânico. É como se você tivesse salvo ali os 20 resumos e você vai apresentando um a um. Sim, e eu disse que você não precisa ler os 70, mas você pode usar os 70 para dar esse mapa. Mas aí você vai selecionar alguns em que você vai ler em mais profundidade, porque eles têm mais coisas a te dizer sobre o seu tema. De qualquer maneira, é muito importante que a revisão da literatura, então, ela tenha em mente isso, quais são os lugares estratégicos, em termos de idioma, em termos de revista, em termos de autores, certo? Segundo lugar, é muito importante que você apresente de maneira didática, com análise dessa bibliografia, organize por campos, certo? Bom, desses 70 artigos aqui, eu tenho 3 grandes formas de se posicionar sobre esse tema. A forma A, a forma B, a forma C. Descreve, faz um balanço, o que cada uma delas diz, o que elas deveriam dizer, mas não dizem. Evidencia as diferenças entre elas. E, ao final, você tem que fazer a sua síntese dessa literatura. Quais são os consensos, quais são as controvérsias e o que disso você vai usar no seu trabalho. Se você fizer bem a revisão de literatura, o seu problema de pesquisa sai daí, certo? O problema de pesquisa não é inventado. Tem 2 perguntas que sempre incomodam um pós-graduando, né? Obviamente, eu já fui um pós-graduando e eu sei bem
quanto incomoda. A primeira pergunta é essa, né? Qual que é o seu problema de pesquisa? Muitas vezes a gente entra na universidade sem ter exatamente um problema de pesquisa. Você tem uma ideia, você tem um tema, você quer estudar um caso, mas o problema é mais complexo. E a outra pergunta que incomoda é quando vai defender a tese, né? E quando a gente é um pesquisador jovem, muitas vezes essa coisa do problema aflige, porque fica parecendo que é uma coisa que depende da sua criatividade, que vai, em algum momento, vai baixar um santo, ou vai ter uma iluminação que o problema vai surgir, assim, pumba. Não, o problema não surge, o problema não é inventado. Ele deriva, logicamente, da revisão da literatura. Eu tenho as explicações A, as explicações B, eu quero saber qual das duas está com a razão. Eu formulo isso na forma de uma pergunta. Ou eu tenho as explicações consagradas A, B e C, mas a realidade está mudando e eu vou estudar o caso tal para mostrar que as teorias precisam ser revistas. Então o problema ele não é inventado, ele deriva, ele decorre da revisão da literatura, às vezes em contraste com o caso e o objeto. Não se aflija tentando encontrar o problema da pesquisa como se ele tivesse escondido em algum lugar e que por alguma razão espiritual ou de déficit cognitivo você não está achando. Não, ele não está escondido em lugar nenhum. Ele vai ser construído, entre grandes aspas, quase que naturalmente, a partir da tua revisão da literatura. Vai ficar claro ali as coisas sobre as quais ainda não se sabe. E você vai escolher uma dessas e apresentar isso sob a forma de uma pergunta, isto é, de um problema de pesquisa. Evite perguntas do tipo qual ou como. Evite perguntas que começam com qual, como. Ah, como a política tal tem lidado com não sei o quê. Certo? Por quê? Porque perguntas do tipo qual e como, elas pedem uma resposta descritiva. Se eu pergunto para você como você está vestido, você vai me descrever. Eu estou com uma blusa não sei de que cor, uma calça não sei de que cor, um sapato assim. Ok, você descreveu. É a aparência. É diferente de se eu perguntar para você por que você está vestido assim. Aí você vai ter que me dar uma explicação causal. Porque está frio, porque está calor, porque eu hoje caprichei mais no visual, porque eu vou em tal lugar, não sei o quê, tal, tal, tal. Bom, estou dando um exemplo trivial, mas no caso de uma pergunta de pesquisa é a mesma coisa. Isso é só para exemplificar como perguntas do tipo qual e como quase que te obrigam a uma resposta descritiva. E perguntas do tipo o que ou por quê, elas te pedem uma resposta causal, substantiva, explicativa. Certo? Por último, um problema de pesquisa sempre diz respeito ao presente ou ao passado. Porque a ciência é sobre aquilo que existe. Sobre o que ainda vai existir, aí é profecia, cartomancia, sei lá, outras formas de conhecimento esotéricas. O futuro não pode ser verificado, eu não posso demonstrar nada sobre o futuro. E pesquisa científica exige demonstração, exige evidência. Sobre o futuro ainda não existe evidência, porque o futuro não existe. Ah, mas eu não posso falar nada do futuro na minha tese? Pode, lá nas últimas páginas, lá na conclusão. Depois que você comprovou ou não comprovou a sua hipótese, o seu argumento central, você pode fazer algumas inferências sobre o futuro. Dizendo, bom, e se é assim, é possível que no futuro, etc, etc. Mas esse não é o core, esse não é o coração da pesquisa. O coração da pesquisa é evidência. E evidência só pode ser produzida para aquilo que existe ou existiu. Por isso a pergunta de pesquisa não pode ser como é que eu resolvo o problema da desigualdade? Não, isso é uma pergunta normativa. O que você pode perguntar é por que determinada política teve mais êxito ou mais fracasso em enfrentar a desigualdade. E aí você tira lições que podem ser úteis para o futuro. Mas a pesquisa não dá receita sobre o futuro. Ela tira lições
do presente e do passado. Sobre a hipótese, e aqui eu estou chegando pertinho do final, tá? A hipótese é sempre uma resposta à pergunta. Uma resposta provisória. Provisória por quê? Porque eu vou ver com o trabalho da pesquisa se essa resposta para em pé ou não. O que é uma boa hipótese? Boa hipótese é aquela que, em termos lógicos, responde à pergunta. Por incrível que pareça, não é incomum você ter gente que faz uma hipótese que não tem nada a ver com a pergunta. Parece brincadeira, mas é sério. Certo? Muitas vezes acontece. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ler a pergunta ou o problema, ler a hipótese e ver. Bom, a hipótese é uma resposta para a pergunta? Se parece ser, ok. Segunda coisa para verificar na hipótese. A hipótese tem que ter duas coisas no texto da hipótese. Ela tem que ter conceitos, porque senão não é uma hipótese científica. Então a teoria tem que estar impregnada na hipótese. E ela tem que ter um enunciado de como esses conceitos explicam o seu caso. Como conecta a teoria com o caso empírico. Se tem só uma das duas coisas, está errado. Está faltando alguma coisa. Se só tem conceito e não tem empírico, não é uma hipótese, porque você não tem como verificar. Você só consegue verificar se for uma afirmação sobre o caso que você está estudando. Então, tem que estar formulada assim. E se só tiver algo sobre o caso, mas não tiver nada de teoria, não é científica porque é casuística. Ponto. Por último, a pesquisa boa é a pesquisa que confirma a hipótese? Não. A pesquisa boa é a pesquisa que testa bem a hipótese. A hipótese ela pode ser refutada, dizer, olha, a minha hipótese no começo era essa, aí eu fui testando, fiz as entrevistas, recolhi os dados, etc., e vi que a hipótese que eu formulei, ela está errada. Ponto. A tese está válida, ok? A tese pode confirmar a hipótese. Sim, a hipótese era essa e eu confirmei. Esse dado confirmaram, lá. Ou eu posso chegar ao final refazendo a hipótese. Eu comecei o trabalho com a hipótese assim, à medida que eu fui fazendo a pesquisa, eu fui mudando de opinião, e agora eu acho que a hipótese melhor é essa daqui. A conclusão da tese, ou da pesquisa, ou do livro, o que quer que seja, da dissertação, ela faz o balanço da hipótese à luz das evidências que você expôs no meio do caminho. E ela pode ter esses 3 desfechos, nenhum deles é errado. Sobre a metodologia, essa é a última. Favareto? Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Aqui no programa a gente também trabalha bastante com questões norteadoras, né? Ao invés de hipóteses. A tua pergunta é muito boa, pelo seguinte, veja, em primeiro lugar, tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês é uma interpretação, certo? São as minhas preferências, por assim dizer, né? Nas humanidades e nas ciências sociais, a gente não tem um jeito só aceito de fazer pesquisa. Existem diferentes tradições e não tem exatamente certo ou errado. Claro que, à medida em que eu estou apresentando assim, eu tenho preferências, porque eu acho que elas levam, ou tendem a levar, a resultados melhores. Não tem nenhum problema, não é errado você trabalhar com questões norteadoras. É preciso, no meu modo de ver, na minha opinião, alguns cuidados. O primeiro cuidado diz respeito ao plural. Aí, questões norteadoras, né? É claro que você pode ter um trabalho coerente em torno de 2 ou 3 perguntas, mas há uma chance grande, ou pelo menos há uma chance razoável, de que mais de uma pergunta abra ou disperse o seu foco na pesquisa. Se você tem uma questão norteadora, é melhor. Se você tem questões norteadoras, não é errado, mas aumenta a margem de perigo, certo? Quanto mais focada for a sua pesquisa, maior é a chance de você conseguir concentrar os seus esforços e tirar
mais disso. Se eu fosse um popperiano, mas eu não sou, ele diria, tá errado, certo? Se não tem hipótese, e hipótese, para usar a expressão do Popper, falseável, não é ciência. Não é a minha perspectiva, certo? Eu acho, em primeiro lugar, que existe uma pluralidade, e nessa pluralidade eu tenho uma preferência. Quando eu estou orientando, eu peço para os alunos um problema. O problema é uma pergunta. Essa pergunta não é uma pergunta empírica. O que o programa tal produziu? O que tal? É uma pergunta que conecta teoria com prática. E para cada pergunta, uma hipótese. E em um mestrado ou em um doutorado, é só uma hipótese. Não tem 3 hipóteses. Então. Claro, você pode ter uma hipótese que se desdobra em 2, 3 afirmações, mas a ideia central é uma só. Agora, lembrem-se, eu falei desde manhã, tem gente na área das ciências sociais que não gosta de trabalhar com hipótese porque diz que isso é positivismo, isso não é da tradição das humanidades e etc. Mas tem que ter pelo menos o argumento central, a ideia central. Se não quer chamar isso de hipótese, não tem problema. A ideia central, ou a hipótese, se ela não tiver conceitos, a chance de ela ser meramente empírica é grande. Então, você vai ser reprovado no seu mestrado? Não. Mas a conexão com as teorias pode ficar mais fraca. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui são dicas, e por isso que eu não falei, são verdades a respeito são mandamentos, né, sobre como fazer a pesquisa científica, são algumas dicas para tentar conectar o trabalho da pesquisa com alguns alertas que a literatura que a gente trabalhou de manhã e agora nessa última hora, ela traz. É um jeito que, no meu modo de ver, facilita essa conexão. Mas não é obrigatório. Você pode trabalhar com questões orientadoras. Perfeito. Uhum. Tá? Sobre a metodologia. Também é muito comum a gente encontrar afirmações do tipo, a metodologia dessa pesquisa é o estudo de caso. Não, não é. Tá? O estudo de caso é um método. Ou você usar a metodologia dessa pesquisa é a análise qualitativa. Não, não é, certo? A análise qualitativa é uma técnica ou é um procedimento que vai compor a sua metodologia, mas não é a metodologia. O Bourdieu tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, você não pode separar teoria e metodologia. Porque a frase dele é, você não consegue reencontrar o real combinando 2 abstrações. Teórica e metodológica. A metodologia é a operacionalização da teoria. A metodologia nada mais é do que os passos lógicos e os meios para você verificar a hipótese. Então você tem uma hipótese ou um argumento central, e talvez a partir da tua pergunta faltou dizer uma coisa. E eu posso ter questões orientadoras e não ter argumento central ou não ter hipótese? Pode. Mas, de novo, a vantagem de você ter uma hipótese ou um argumento central é que isso funciona como um guia. Certo? Claro, não pode ser uma camisa de força. Raramente você termina uma pesquisa com a mesma hipótese que você começou. Isso vai mudando, e é bom que mude, porque você vai tendo mais informação. Aí você vai melhorando a tua resposta à pergunta de pesquisa. Agora, é bom você ter, logo de partida, uma ideia central e diz, bom, eu vou organizar as evidências, a coleta de evidências em torno desse argumento. É isso aqui que eu quero demonstrar. Certo? Do que eu estou falando, por exemplo? Vamos fazer uma analogia aqui, certo? Quando você vai no médico, o médico não te diz, olha, a minha hipótese é não sei o quê. Mas quando você diz para ele quais são os sintomas que você tem, ele formula uma hipótese na cabeça. Nenhum médico vai te pedir um check-up completo se você disser que está com dor no cotovelo. Entendeu?
Então, quando você chega no médico com um determinado problema, ele formula uma hipótese, e ele te pede um exame orientado pela hipótese. Aqui é a mesma coisa. Você não vai sair catando informação. Ah, mas se eu não vou sair catando informação, que informação é relevante? A informação que é relevante para você confirmar ou refutar a hipótese. A hipótese ajuda. Esse é o meu argumento mais banal, certo? Porque ela te dá um critério para você selecionar procedimentos, dados, informações. Então, se você chega no médico, eu tô com febre, com não sei o quê, ele vai falar, opa, febre. Isso já me dá um rol de possibilidades. Aí ele vai começar a fazer outras perguntas. Dói aqui ou dói ali? Tem diarreia, não tem diarreia? Tá, não sei o quê. E assim ele vai até ele chegar numa hipótese. E quando ele chega na hipótese, ele vai te pedir uma confirmação. Ele vai dizer, então faz exame de sangue para isso, isso, isso. Ou faz uma radiografia disso e disso. Ou faz uma tomo disso e disso. Para ele confirmar ou descartar hipótese. E assim ele chega ao diagnóstico final e ao tratamento. Na pesquisa social, é mais ou menos a mesma lógica. A lógica da verificação. Por isso que a hipótese ajuda. Então, o que é a metodologia? A metodologia são os passos lógicos, certo? Primeiro, eu vou entender como é que está desenhada a política. Depois eu vou entender como é que a política é operacionalizada. Depois eu vou entender como é que a política é percebida pelos cidadãos ou que resultado se tem. Bom, para fazer isso eu preciso de informações que são de natureza diferente, para saber como é que uma política foi elaborada, como é que ela é implementada e os resultados a que ela leva. Para cada isso eu vou ter uma etapa. Para cada etapa eu vou priorizar certos tipos de dados. Para cada tipo de dado eu preciso de um instrumento diferente. Análise estatística, entrevista, análise documental. A metodologia é a combinação disso tudo, numa sequência lógica que me permita refutar, confirmar ou refazer a hipótese. Por isso que a metodologia não é um estudo de caso, porque tem muitas maneiras de fazer um estudo de caso. Por isso que a metodologia não é análise qualitativa, porque tem muitas maneiras de fazer uma análise qualitativa. Então, na metodologia, você vai contar isso, vai dizer, olha, a hipótese, ou o argumento central, ou as questões orientadoras são essas, e para responder ou para testar, eu vou dividir o trabalho da pesquisa em 3, ou em 4, ou em 5, ou em 2 etapas. Na primeira etapa eu vou fazer isso, eu vou atrás de tais dados, porque tais dados me permitem analisar tal aspecto que para minha hipótese é importante, é relevante, saber se isso funciona assim ou não. Para recolher esses dados eu vou usar tal técnica. E aí você conta então, que é para quem estiver lendo saber, tá bom, você tem essa hipótese, mas como é que você vai saber se isso para em pé ou não? E a metodologia é isso, são os passos lógicos e os meios para verificar a hipótese. Bom, isso são 4 ou 5 dicas muito triviais, e aí eu quero terminar falando aqui disso que eu estou chamando de giro territorial. Tá? Eu acho que no nosso campo, o nosso campo é muito vasto, né? Cabem muitos temas, a gente pode estudar temas de gênero, a gente pode estudar temas demográficos, a gente pode estudar questões étnico-raciais, a gente pode estudar questões econômicas, políticas, enfim. Como muitos outros campos científicos, é muito vasto. Nessa vastidão, eu diria que tem uma característica, ao lado de muitas outras. Então, eu não estou dizendo, isso daqui é o santo grau do planejamento urbano e regional e tal. Não, sem essa, sabe? Mas tem uma coisa importante, entre outras, que aconteceu na virada do século XX para o século XXI no nosso campo, que é isso que eu, por falta de expressão melhor, vou chamar de virada ou de giro territorial. Eu também não sou o único que usa essa expressão. Tem pelo menos outros 2 autores latino-americanos que falam disso, sabe? E eu e alguns colegas, há 30 anos atrás, a gente se fez a pergunta, será que isso significa uma transição de paradigmas? E por que uma transição de paradigmas? Porque a tradição anterior do campo, dos estudos urbanos, regionais e rurais no Brasil, não dava muita atenção para o território.
que eu estou querendo dizer com isso? A ideia de território já é muito antiga. Ela não é da virada do século XX para o século XXI, certo? Na geografia, ela tem 150 anos. Na antropologia, ela tem 100 anos. Mas no nosso campo, a ideia de território, ela começa a ser usada à torto e à direito, os usos se disseminam nas últimas 3 décadas. Podem olhar, não existia programa de pós-graduação em planejamento territorial, em desenvolvimento territorial, em gestão territorial, antes dos anos 2000 no Brasil. Agora existem algumas dezenas. Procurem nos artigos científicos, vocês vão dizer que a palavra território tem uma explosão nos usos de 30 anos para cá. Por que para mim e para outros colegas, isso tinha um potencial de transição de paradigmas? Porque a ideia de território começou a ser usada como uma categoria síntese. Notem que eu não estou usando a expressão conceito. Estou usando categoria síntese. Qual que é a diferença? A diferença é que categoria é uma definição, certo? Que eu uso. Conceito, bom, tem gente que chama tudo de conceito, né? Ah, o conceito que eu estou trabalhando de não sei o que é isso aqui. E aí escreve e diz alguma coisa. Tá bom, você quer chamar isso de conceito? Chama, mas em termos epistemológicos, conceito é sempre um pedaço de uma teoria. Senão não é conceito, é outra coisa. É uma noção descritiva, é uma categoria de análise. Então a gente tem outras maneiras de chamar uma definição, um jeito de nominar alguma coisa que não seja conceito. Conceito, no sentido estrito da palavra, é sempre uma parte de uma teoria. Uma teoria é um sistema de conceitos, certo? O conceito de mais-valia em Marx. É porque você não explica a mais-valia sem explicar a capital. Você não explica a capital sem explicar... enfim. A teoria marxista é um sistema de conceitos. Aí sim, aquilo é um conceito. Agora, se eu digo aqui para vocês, o meu conceito de território é um espaço assim assado, que eu estou formulando aqui agora, tudo bem, eu até posso chamar isso de conceito, mas não é um conceito científico. Seria mais correto eu chamar isso de uma categoria de análise, ou uma noção, enfim, algo um pouquinho mais brando do que um conceito. Então, para mim, o território começou a ser usado como uma categoria síntese. Estou usando categoria porque diferentes autores vão usar de diferentes maneiras. Há vários conceitos de território, certo? Então, território começou a ser usado como uma categoria síntese para, em primeiro lugar, falar de diferentes escalas. Também é muito comum a gente ouvir falar, na escala territorial, não é muito correto. Por quê? Porque o território ele é uma síntese das várias escalas. O território do Vale X, você tem ali processos locais, mas você tem também uma série de processos extralocais que tomam forma ali, naquele lugar. Então, o território é uma síntese multiescalar. As políticas nacionais tomam forma nos territórios. A globalização, um fenômeno global, repercute e toma uma forma nos territórios, e assim sucessivamente. Então, o território tornou-se uma categoria que me permite falar de articulações multiescalares. Uma articulação vertical, por assim dizer. Mas também, e esse é o segundo tópico, se tornou uma categoria que me permite falar de múltiplas dimensões. O território é economia? É, mas não só. O território é poder? É, mas não só. Então, o território é uma síntese de múltiplas dimensões. O território é um objeto de natureza geográfica, é um espaço no qual se expressa como uma síntese de múltiplas dimensões. E terceiro lugar, muito importante, o território me permite falar de duas coisas que a gente tradicionalmente separa, sociedade e natureza. Eu costumo definir território como a síntese entre sistemas sociais localizados e
os sistemas naturais dos quais eles dependem. Porque não existe nem vida urbana, nem vida rural sem energia, sem materialidade, sem alimentos, sem matéria-prima, sem, enfim. E tudo isso vem da natureza. Então, essas unidades, elas envolvem interdependências entre sociedade e natureza e envolvem a maneira como se disputa e se usa os recursos naturais. Então, o território começou a ganhar força porque a gente começou a falar cada vez mais de articulações multiscalares, de multidimensionalidade, de interdependências entre sociedade e natureza, e território funciona como uma espécie de invólucro para isso tudo. Dependendo da teoria, na teoria do Milton Santos, território é uma coisa, na teoria marxista, o território é uma outra coisa, enfim, e assim sucessivamente. A maneira como essas escalas, dimensões e componentes sociais e naturais se combinam vai depender das teorias. Mas elas têm em comum o fato de que a ideia de território me permite falar desses vários domínios, escalas, dimensões ou componentes sociais e naturais. Esse é um primeiro ponto que faz parte desse giro territorial, uma disseminação dos usos e, nesses usos, uma formulação de síntese para diferentes escalas, dimensões e componentes. Segundo lugar, uma aplicação muito forte, um subcampo, digamos assim, de aplicação de estudos territoriais são as políticas públicas. Aliás, um dos fatores que levou a essa disseminação foi a existência, nos anos 2000, em especial no caso brasileiro, de políticas territoriais. Os territórios de identidade, depois os territórios da cidadania e assim sucessivamente. Só que nas políticas públicas a gente tem hoje uma certa disputa. Eu diria que prevalecem os usos fracos da abordagem territorial nas políticas públicas e não os usos fortes. O que eu estou chamando aqui de usos fracos e usos fortes? É muito comum você dizer que eu tenho uma política territorial porque agora a gente espacializa os investimentos. Então, no território A, nós vamos priorizar políticas assim, assim, assim. No território B, políticas assim, assim, assado. Você vai olhar alguns estados, eles fazem isso. A política de saúde não é a mesma para o estado inteiro, ela é territorializada. Por quê? Porque em determinadas áreas do estado prevalecem certas enfermidades, ou eu tenho mais ou menos condições de infraestrutura de saúde, então eu territorializo a política. Eu acho que é errado, ou é menos interessante esse uso da expressão territorializa. Por quê? Porque o território continua sendo visto como passivo. A região A vai receber os investimentos do tipo A, a região B vai receber os investimentos do tipo B, mas ela continua sendo uma região que recebe. Ela continua sendo objeto de investimentos. O que seria uma visão diferente? A visão diferente seria aquela na qual eu considero que os territórios explicam resultados diferentes de uma mesma política pública. Por exemplo, se eu tenho o mesmo tipo de investimento na política educacional, por exemplo, por que no território A esse mesmo investimento leva ao resultado X e no território B ele leva ao resultado Y? Se é a mesma política, desenhada da mesma maneira, com o mesmo montante de recursos per capita. Ora, se a política é a mesma e os resultados são diferentes, tem alguma coisa no tecido social dos territórios que faz com que os resultados sejam diferentes. Dito ainda de outra forma, o território tem um papel ativo na explicação desse fenômeno. Qual fenômeno? A performance diferenciada de uma determinada política pública ou de um determinado investimento privado, o que quer que seja. Nas pesquisas minhas e do meu grupo, a gente tem usado um conceito para nominar isso. A gente tem usado a ideia de percolação.
O que é a percolação? Percolação é diferente de filtragem. Porque na filtragem, quando você está filtrando o café, por exemplo, o filtro retém algo e deixa passar algo. Na percolação, é como se o filtro também mudasse. Certo? A estrutura do filtro também muda. Muda o tecido daquela unidade empírica que é afetada por uma força externa, um investimento externo, a entrada de um ator e daí por diante. Mas ao analisar essa percolação ou essa mudança do tecido, alterando o resultado de uma política ou de um investimento, eu coloco a explicação não no que vem de fora do território, mas no território mesmo. Então a gente tem toda uma tradição de estudos em políticas públicas recentemente, nos chamados estudos da implementação, que vão olhar para isso. Por que um determinado investimento gera resultados diferentes nos territórios A ou B? E para isso eu tenho que entender o tecido social dos territórios. Ah, mas o que no tecido social dos territórios? Bom, aí depende da teoria que você está usando. Por isso que a teoria é tão importante. Terceiro e último lugar, nos estudos do desenvolvimento. A gente tem uma tradição nos estudos do desenvolvimento que quase sempre nos dizia o seguinte: olha para os fatores duros, os hard factors. Ah, mas o que são os hard factors? Se tem infraestrutura num território ou se não tem, a hierarquia da rede de cidades, o nível de investimento, e aí isso vai explicar o desenvolvimento regional. Num certo sentido, isso unia ortodoxos e heterodoxos. Não é que ortodoxos e heterodoxos pensam igual, claro, senão não existia essa diferenciação. Mas tanto o pensamento ortodoxo, a economia neoclássica, o pensamento liberal, depois neoliberal, etc., etc. E o pensamento heterodoxo, os estruturalistas, keynesianos, pós-keynesianos, etc., etc. Ao longo do século XX, nessas duas escolas, elas têm um ponto em comum, que é o seguinte: quando há crescimento econômico, tende a haver desenvolvimento. Para ser mais justo com os heterodoxos, certo? Os heterodoxos vão acrescentar um grãozinho de sal e vão dizer: existem estilos de crescimento econômico que podem gerar resultados diferentes em desenvolvimento, mas o crescimento explica muita coisa. Crescimento econômico é a dimensão fundamental do desenvolvimento. No caso dos neoclássicos, do pensamento liberal, o crescimento explica tudo. No caso dos heterodoxos, ele não explica tudo, mas ele é uma condição para as outras coisas todas. Pois bem, na virada do século XX para o século XXI, a gente começa a reconhecer que o desenvolvimento territorial é um fenômeno muito mais heterogêneo, muito mais complexo. E a abordagem territorial vai começar a nos chamar a atenção para os chamados soft factors, os fatores suaves, os fatores não quantitativos na explicação das dinâmicas de desenvolvimento. Alguns, de novo, mas que fatores não quantitativos? Que fatores soft? Depende da teoria. Tem teorias que vai dizer, esses fatores estão na cultura, na civilidade. Não me agrada muito, mas é uma explicação que surge com a abordagem territorial. O civismo, daí por diante. Tem algumas outras que vão falar dos laços de cooperação. Tem algumas outras que vão acrescentar, mas os laços de cooperação dependem da qualidade das instituições locais, das regras que organizam territórios. Enfim, eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes agora. No próximo slide eu vou deixar aí 2, 3 referências. Mas o que eu quero dizer é, nos estudos sobre desenvolvimento, se começou a chamar cada vez mais a atenção para a necessidade de entender os fatores endógenos dos territórios como um fator explicativo da heterogeneidade espacial, como um fator explicativo da diversidade de estilos de desenvolvimento. Por quê?
Porque a ideia de território me permite falar de múltiplas dimensões, como eu mencionei ali no começo. Então não é só o crescimento econômico que importa, importa a cultura, importa a história, e o território aparece como uma síntese disso tudo. Por isso a ideia do território como categoria síntese. Para terminar, não existe uma teoria territorial. Existem várias teorias que explicam territórios, certo? O que a gente tem feito nos últimos 30 anos é um conjunto amplo de pesquisas que dão mais importância e dão mais relevo para aquilo que a gente poderia chamar de dimensão territorial de certos fenômenos. A dimensão territorial do desenvolvimento, a dimensão territorial das políticas públicas, e assim sucessivamente. Mas nós ainda não temos uma teoria para explicar territórios. Por isso, a interrogação que está no título desse slide ainda não tem uma resposta definitiva. Há 10 anos atrás, num programa de pesquisa internacional, que era liderado por um colega chamado Júlio Verdaguer, que hoje é ministro da Agricultura no México, nós, numa reunião, ele dizia, bom, 15 anos atrás a gente se perguntava, né, a abordagem territorial é um novo paradigma? E a gente estava terminando de fazer um balanço de experiências territoriais em vários países, e a resposta que a gente chegou é não. E aí o Verdaguer nos disse, então a gente deve dizer isso aqui não funciona, vamos partir para outra? Mas a discussão que sucedeu essa pergunta dele foi numa direção um pouco diferente. Foi dizer, olha, não, porque os paradigmas anteriores, eles demoraram décadas para se firmar como paradigmas. Logo, uma forma de conhecimento que desafia esses paradigmas constituídos, de que paradigmas constituídos nós estamos falando? Da separação entre sociedade e natureza, paradigma moderno, tecnicista. Nós estamos falando do paradigma que explica o desenvolvimento a partir do crescimento econômico, o desenvolvimento unidimensional. O paradigma que separa as escalas local, nacional e internacional. Esses paradigmas todos, eles se firmaram ao longo de um século. Por que nós vamos achar que um paradigma territorial, isto é, uma maneira de olhar para os problemas a partir de outros pressupostos, enfatizando mais a multidimensionalidade do que a unidimensionalidade, enfatizando mais a articulação interescalar do que a separação interescalar, enfatizando mais as interdependências e as reciprocidades entre sociedade e natureza do que a separação entre sociedade e natureza, por que a gente iria acreditar que essa transição ia se fazer em uma década? Ela talvez demore mais tempo. Resultado, nesse nosso trabalho, a gente continua dizendo, possivelmente nós estamos vivendo uma transição de paradigmas. E como em toda transição, há uma convivência entre o velho e o novo. E nós precisamos de muita pesquisa, nós precisamos de muitos esforços para fazer com que essa transição se acelere e se complete, porque a abordagem territorial é melhor, ela é mais coerente com os problemas contemporâneos, ela explica mais dos problemas contemporâneos do que as abordagens convencionais. É nesse ponto que nós estamos. Então, as pesquisas, no meu modo de ver, assim eu tenho trabalhado, estão muito informadas por esse tipo de raciocínio. Eu termino mencionando aqui 3 textos, eu vou mandar o link depois para a Cláudia e ela compartilha com vocês. Se por acaso alguém tiver interesse, em primeiro lugar tem um texto não publicado, mas eu posso compartilhar com vocês, que é um texto que eu uso com os meus orientandos e quando eu dou esse curso de teoria e prática da pesquisa, que é uma espécie de, eu não gosto de usar essa expressão, mas é um pequeno guia, né, para como traduzir em procedimentos de pesquisa essas coisas todas que a gente viu aqui. Vocês vão ver que ao final tem uma coisa que eu peço para os meus alunos e que às vezes ajuda muito a estruturar a pesquisa. É uma espécie de uma ficha, né, em que a gente começa lá pela revisão da literatura, o problema, a hipótese, e depois eu peço para eles, em cada parte, decompor a hipótese em partes do trabalho e tentar mostrar em qual parte do trabalho vai ser feita qual afirmação que contribui para corroborar ou refutar a hipótese geral.
É uma coisa muito esquemática, simples, mas talvez para alguém tenha alguma utilidade, então, desculpe, eu posso compartilhar com vocês. Depois tem um texto em que eu publiquei há uns 2 anos atrás, sobre essa ideia do giro territorial e dos usos fortes e fracos da associação entre território e políticas públicas. Foi publicado numa revista científica aí do sul, do Paraná. E tem um capítulo de um livro organizado, né, aí por 2 colegas da universidade de vocês, que resulta de uma apresentação que eu fiz no Seminário Internacional de Desenvolvimento Regional, de alguns anos atrás, de acho que uns 4 anos atrás, e que foi publicada nesse livro, né? Então aí eu discuto a abordagem territorial aplicada ao campo do desenvolvimento regional. Então eu vou compartilhar esses 3 textos, algumas das coisas que eu expus aqui estão melhor apresentadas aí nesses 3 textos, caso alguém eventualmente tenha interesse em dar uma espiada. Enfim, queria ter terminado meia hora atrás, mas ainda sobrou meia hora para a gente conversar. Desculpem me alongar demais. Não, bem tranquilo. Acho que certamente, né, foi muito produtivo aí tua fala, tuas indagações, tuas dicas, né, e eu acho que principalmente também algumas reflexões agora sobre o giro territorial, né, que tu está trazendo aí na parte final. Eu acho que é uma questão que nos afeta diretamente, né, no meu caso mais pelo âmbito das políticas públicas, mas a gente tem buscado exatamente integrar essa dimensão territorial e não como uma ideia de um território passivo. Então, acho que essas discussões fazem muito sentido aqui para, né, para os nossos alunos e colegas. Então, acho que realmente talvez não seja ainda, né, um novo paradigma, mas sem dúvida a gente está nesse processo junto, eu acho, né? A gente também tem buscado integrar, eu diria, essas várias dimensões. E eu fico pensando que como socióloga também, essa não era uma questão da minha formação, assim, provavelmente não foi na tua também, eu acredito também, né? Eu fui me deparar, eu diria assim, muito instigada pelos desafios da área mesmo, quando eu entrei no programa. E aí, um programa com geógrafos, com economistas, enfim, com colegas de diferentes formações disciplinares que traziam também essa dimensão do território, que eu fui pensar sobre isso e ver como essa era uma categoria, de alguma forma, muito secundarizada, assim, né, pouco trabalhada, eu diria assim, dentro das ciências sociais, questão da temporalidade muito mais também, né, então acho que são questões que a gente está produzindo, está pensando, né, e é muito bom. Eu gostaria, em primeiro lugar, te agradecer muito, e eu já vou passar a palavra para os demais aqui. Acho que foi brilhante mesmo, assim, as tuas colocações, e queria pedir para tu compartilhar esses materiais mesmo, acho que é muito bom para nós, passar para todo mundo esses debates, e ler esses teus textos, e a gente estabelecer esse nosso diálogo, né, que eu acho que tem sido um diálogo muito proveitoso, assim, muito bom. Mas vou parar aqui para não quero tomar a palavra dos demais. Gente, acho que agora a Tássia ali já está com a mãozinha, eu já vou passar, então, a palavra para ela, né, e outros também fiquem, né, à vontade aí para levantar a mão e a gente fazer esse diálogo. Acho que está no mudo. Tá sem o microfone está mudo. Consegue me ouvir? Agora sim. Sim. Então, muito obrigada, professora Cláudia, pela palavra. Professora Favoreta, é sempre muito bom poder te escutar, né? Desde 2016 eu acompanho já o teu trabalho, né? Tu já era, na época, uma referência para mim na pesquisa sobre a política de desenvolvimento territorial. Primeira vez que eu te escutei foi num seminário, num congresso internacional em Brasília, 2016, isso tinha muita participação do pessoal do México também. Sim. E, enfim, isso depois me motivou, né? Eu sou pós-doutoranda aqui no programa, né?
E isso me motivou a fazer um doutorado sanduíche, na época, no México, e estudar sobre a política de desenvolvimento territorial, nessa perspectiva da multidimensionalidade, enfim. E agora, como pós-doutoranda, até tive a oportunidade de trabalhar em uma das disciplinas que trata sobre desenvolvimento rural aqui no programa, e nós trabalhamos um dos teus textos, esse justamente que tu menciona, que escreveu junto com o professor Verdeguer, falando, né, sobre essa transição de paradigmas, e vocês apontam, esse texto era de 2019, né? Uhum. E vocês apontam que a Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles seriam uma oportunidade de aprofundar essas questões, né, de transição de paradigmas e tal. E agora, né, em 2026, como tu visualiza essa atualização desse balanço, né, que vocês fizeram naquela época? Indo direto ao ponto, Tassiane, bom, primeiro, obrigado aí pelo teu comentário, né? A professora Sidônia, que tinha feito originalmente o convite, me mandou uma mensagem na hora do almoço, justificando que ela não pôde estar, e, enfim, ela também disse que, mas as pessoas estão comentando bem e tal, eu brinquei, tem alguma coisa na água aí de Santa Cruz do Sul que faz as pessoas ficarem mais gentis do que em outros lugares, então, obrigado pelo comentário, muita gentileza de vocês. E eu também, emendando com o comentário da Cláudia, eu acho que e estou falando isso não é porque eu estou aqui na frente de vocês, porque eu falo isso em outros lugares também, eu acho que o programa de pós-graduação de vocês, não é à toa, né, que já tinha uma nota alta e melhorou ainda mais agora na última avaliação da CAPES, é um centro que é reconhecido fora aí do Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, como um dos lugares que produz conhecimento de ponta sobre isso, né? Por isso que sempre que vocês me convidam para as coisas, ou indo até aí, ou online, eu sempre que posso digo sim, porque é uma interlocução muito, muito boa, muito importante, enfim, o seminário que vocês realizam, né, já aí há várias edições, as publicações que surgem disso, além, claro, das pesquisas individuais, são um testemunho de que vocês estão nessa vanguarda, né, dessa transição de paradigmas e tudo mais, então é sempre uma satisfação muito, muito grande. Agora, especificamente em relação à tua pergunta, Tassiane, sobre a Agenda 2030, eu acho que nós hoje, 5 anos mais, né, agora 2026, 2019, quase 7 anos depois daquele texto, eu acho que todos nós estamos um pouquinho mais céticos com relação ao alcance da Agenda 2030 e dos ODS. E eu acho que muita coisa mudou, sobretudo nos últimos 6 ou 7 anos, né? O ano passado eu tive durante um mês como professor visitante de uma universidade na Europa, e naquele mês eu conversei com vários colegas lá, e em síntese o que eles diziam era o seguinte, diziam, olha, as coisas mudaram muito por aqui, então se até antes da pandemia a transição ecológica, a transição climática para nós era uma prioridade, e portanto Acordo de Paris, Agenda 2030 e os ODS estavam no centro, isso mudou, né? E uma das coisas que fez com que mudasse muito são os conflitos geopolíticos internacionais. Então, uma parte do orçamento, por exemplo, da União Europeia, eu estou mencionando a União Europeia porque a União Europeia sempre puxou essa agenda internacionalmente, né? Não era os Estados Unidos, nem era o BRICS, era a Europa que puxava um pouco essa discussão, né? Então, eles diziam, uma parte do orçamento que estava indo para transição climática e etc., agora está indo para segurança, certo? Volta de investimentos na indústria de armamentos, nós estamos priorizando a soberania e segurança energética e alimentar, então a perda da aliança preferencial com os Estados Unidos, né, aquilo que a gente sempre chamou de aliança ocidental, também não gosto muito do termo, mas é o que a gente usa. Então a Europa olha para os Estados Unidos, tem o Trump, dançou, né? Então aí vai e olha para a China, fala, bom, ok, a China está tendo posições um pouco mais avançadas na agenda climática, mas a China é amiga do Putin, e o Putin está ameaçando a Europa na guerra com a Ucrânia, e, enfim, a possibilidade de um expansionismo. Então a Europa está dando um passo atrás nisso. Estados Unidos nem se fala com o Trump, né? A gente teve um ensaio numa direção mais interessante com o Biden,
a avaliação não foi positiva, né? E a China é muito ambígua. A China está pisando nos dois aceleradores ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma certa crise do multilateralismo. O que está surgindo no lugar disso são os chamados clubes, né? A gente teve a semana passada a reunião em Santa Marta de uma coalizão, né, a chamada TAF, né, para Transition Away, para longe dos combustíveis fósseis. Mas é uma conferência que nem convidou os países que são os maiores emissores, né, de fontes fósseis. Então, será que dá para ter uma agenda deixando de fora os maiores emissores, né? Enfim, o que aconteceu nos últimos 5 anos, houve uma guinada na governança global, e a gente não vai cumprir os ODS, né, não vai atingir as metas, né, mas de novo, a gente tem que olhar essas coisas em décadas e não em anos, né? E a Agenda 2030 e os ODS trouxeram uma coisa muito importante, que é dizer o seguinte: nós temos que olhar para 17 dimensões. Agora, inclusive, está se ampliando um pouco isso. Então, isso é um ganho em relação ao que a gente tinha antes. Quero olhar para uma, talvez 2. Então, é um convite. A expressão mais acabada é isso, certo? Em primeiro lugar, nós estamos falando agora de 17 domínios, então a ideia de multidimensionalidade está muito clara, mas a própria logomarca dos ODS mostra o tamanho do problema. São 17 caixinhas, certo? E não dá para tratar como 17 caixinhas isoladas. Por isso, por exemplo, o Centro de Resiliência de Estocolmo, que é talvez o principal centro de estudos ambientais do plano internacional, eles apresentam os ODS num modelo diferente do que eles chamam de bolo de casamento, com 3 anéis, né? Dizendo, olha, a economia tem que estar a serviço do bem-estar, e o bem-estar tem um limite, que são os limites naturais. Então, eles vão dizer, eu tenho que ter agendas que olhem para essa hierarquia e para essa interdependência. Então, é um convite para olhar para isso de maneira diferente. Nós vamos precisar ver, em 2030, qual é o balanço que vai se fazer dos ODS. Não vai ser um balanço positivo, porque a maior parte dele nós não vamos ter conseguido alcançar, mas aí vai vir a discussão. O que nós vamos pôr no lugar? Se você for olhar para trás, é o que aconteceu com os que são mais velhos aqui, né, que talvez quase ninguém tem que ter tanto cabelo branco quanto eu, mas vai se lembrar que na virada dos anos 2000 para 2010, era o debate que se tinha sobre o protocolo de Kyoto. O que a gente vai fazer? Rasga isso e joga fora? Ou vamos ter um desenho? Esse desenho novo vai ser melhor ou vai ser pior? Veio o Acordo de Paris, que eu acho que é melhor, embora o balanço também seja muito ambíguo. Então, nós vamos, daqui a 4 anos, 3 anos e meio, fazer um balanço da Agenda 2030 e dos ODS, e não tem volta. O que nós vamos precisar fazer é aperfeiçoar isso. E se a gente conseguir aperfeiçoar na direção certa, a convergência com a abordagem territorial aumenta. Então, se eu olhar só para o passado, o balanço é negativo, a gente fica frustrado e a avaliação seria menos otimista do que o que a gente escreveu em 2019. Mas esse menos otimista não significa dizer, vamos rasgar isso e jogar fora. Não. A gente vai ter que fazer mais uma rodada, aprimorar, e o aprimoramento só pode ir na direção de uma aproximação maior com a abordagem territorial. Ainda é o que a gente tem de melhor. Helena, acho que tu é próxima. Eu vou falar de novo, vou usar bem meu seminário de tese, né? Qualquer coisa eu vou perguntando e falando. Eu estou no 2º ano do doutorado e eu estou desenvolvendo ainda, mas está muito relacionado com a questão climática, né? Com a questão ambiental. E ali no final, eu queria até ver se tu conseguia explicar um pouco mais, porque quando fala da questão da categoria síntese de território, com essa interdependência entre sociedade e natureza, né, a gente entende isso, mas depois como tu coloca nas políticas públicas o território passivo e o território ativo, esse território ativo não seria essa natureza, na verdade, esse território passivo não seria essa natureza passiva? Qual é a relação, assim, meio que para entender entre natureza, sociedade e território? Porque é como se a sociedade e a natureza estivessem sobre o território. Uhum. Então, são, não para ficar em caixas, assim, mas talvez só para me explicar um pouco mais, que é um assunto que me interessa, né? E acho super pertinente. Uhum. Veja, se eu fosse dizer de maneira, tentando simplificar, eu diria,
O território é a unidade entre sociedade e natureza. Esse é o ponto central, né? Agora, como é que fica essa coisa de sociedade e natureza? Aí é uma discussão super complexa, e não é à toa que hoje a gente fala de territórios na sociologia, na economia, na ciência política e etc. e tal. Isso é depois do giro territorial. Antes do giro territorial, tinha duas disciplinas que trabalhavam com a ideia de território: a geografia. Não é por acaso, e também não é por acaso que a geografia se divide em geografia física e geografia humana. Então aí está a grande vantagem, mas ao mesmo tempo o grande limite da geografia. A geografia é a única das disciplinas das humanidades e das ciências sociais que tem a dimensão física no seu escopo. Só que ela resolveu isso justapondo, dividindo-se em duas sub-áreas. E você não tem uma síntese forte da geografia humana com a geografia física. Tem tentativas de diálogo, tem autores que tentam pôr um pé aqui, um pé ali, mas continua havendo essa divisão. A outra, aí me parece um pouquinho mais interessante, é a antropologia. Que a antropologia vai falar de dobra entre natureza e cultura. Se você pega um autor como o Philippe Descola, né, discípulo do Lévi-Strauss, e talvez um dos maiores antropólogos contemporâneos, esse é um tema forte na obra dele toda. Ele vai dizer, a cultura, ela é um contínuo da natureza, só que é um contínuo no qual, a partir de um certo ponto, há uma mudança de qualidade. Ela não é outra coisa, mas é uma coisa diferente. Pode parecer paradoxal usar essas palavras, mas é essa a ideia. É como se você tivesse uma dobra, certo? Você pega uma folha de papel e dobra, você vai notar que ainda é uma folha de papel, mas a partir de um certo ponto, o que era face vira contraface. Ainda é a mesma folha, mas com faces diferentes. O Freud também falava algo disso na obra original dele, quando ele vai dizer isso, que a passagem da condição primitiva para a condição das civilizações, você não é uma outra coisa. Nós somos ao mesmo tempo animais, mas um tipo de animal diferente. Então você tem uma dobra, você tem uma mudança aí. Então o território é exatamente isso. O território é uma unidade entre natureza e sociedade, mas é uma unidade na qual há uma dobra. Há uma especificidade da face social e da face natural dos territórios. Claro que dependendo do teu objeto de pesquisa, você não precisa falar das duas faces. Você pode falar só do social, ou você pode falar só do natural. Mas a ideia de território e a abordagem territorial me abre a possibilidade de falar dessa unidade, certo? E para determinados temas e problemas, como mudanças climáticas, por exemplo, isso é muito útil. Porque isso me permite, por exemplo, fazer uma coisa que as ciências sociais não admitiam até o fim do século XX, que é tentar interrogar de que maneira a natureza age sobre a sociedade. Até o século XX, esse tipo de formulação não tinha lugar. Como assim a natureza age? A natureza não age, a natureza é um objeto. A natureza é um pano de fundo, a natureza é recurso que a sociedade usa e abusa, certo? Mas é isso, é separado. O ator é a sociedade, a natureza é o objeto. O ator é produtor e consumidor, é o ativo, como produtor ou como consumidor. A natureza é recurso, é meio, é instrumento. Na abordagem territorial, não. Eu olho para as interdependências, por meio de certas categorias, como a categoria de modos de vida, por exemplo, que é muito cara a antropologia. A gente sempre pensa em modos de vida para as populações tradicionais, né? As populações tradicionais têm modos de vida em que eles dependem da natureza. Como se nós, população urbana, etc. e tal, a gente também não tivesse modos de vida, e como se os nossos modos de vida não dependessem da natureza. A gente depende da natureza, não só como recurso. Nós estamos aqui porque tem energia. Energia é recurso natural. Nós estamos aqui porque a gente fez uma pausa para o almoço. A gente comeu e comida é recurso natural. Mas nós estamos respirando, certo? Ar puro é um serviço ecossistêmico, regulação térmica, regime de chuvas, tudo isso é a natureza que cria determinadas condições que constrangem o nosso comportamento, que afetam, que, portanto, são um vetor de ação sobre o nosso comportamento.
Então, existe algo de sujeito, existe algo de instituinte na natureza para as formações sociais. E, obviamente, o contrário também é verdadeiro, mas isso, né, desde o surgimento da modernidade, a gente diz. Claro, e a gente atua sobre a natureza, e aí está. Então, a ideia é basicamente essa, Helena. De novo, não sei se eu te respondo, mas a grande vantagem que o giro territorial traz é essa abertura epistemológica para interrogar e tentar incorporar nos modelos de que maneira a natureza age, não deliberadamente, etc. Aí, claro, tem teorias que vão também nessa direção, da consciência da natureza. Tem umas coisas muito interessantes agora que eu ainda não alcancei a entender direito, mas a coisa dos fungos, etc. e tal. Estou tentando ler isso, mas a minha cabeça ainda está muito no século XX e estou tentando entender. Então eu ainda tenho uma certa resistência com essa coisa toda de uma certa consciência do mundo animal e etc. Ainda não cheguei nesse ponto, certo? Mas certamente, do ponto de vista da lógica dos fenômenos, não como forma de consciência, mas há uma atuação da natureza sobre as formações sociais. E a ideia de território me permite manejar isso. Tanto é que, e aqui eu termino já para a gente ouvir o Rafael, junto com o giro territorial, vem também o giro sistêmico. Então, as abordagens sistêmicas, elas existem desde da primeira metade do século XX. Mas se você for fazer uma revisão bibliográfica, você vai ver que a curva explode de 2010 para cá, né? Das chamadas abordagens sistêmicas, estudos da complexidade, e etc, etc. Então, são propostas teóricas que me permitem lidar em pé de igualdade com subsistemas. Então, eu tomo a natureza como um subsistema, eu tomo a economia como um subsistema, e por aí vai. E eu posso entender ou explicar a realidade do território como um sistema formado por dois subsistemas, os sistemas sociais e os sistemas naturais. Na lógica dos sistemas, os sistemas são todos interconectados e se afetam mutuamente, e há uma estabilidade nesse funcionamento dos vários subsistemas. E, claro, sempre que há estabilidade, há a possibilidade da instabilidade. E aí você tenta entender também os fenômenos de mudança a partir das explicações de instabilidade e estabilidade adaptativa dos sistemas. Mas aí é uma outra coisa, né? Há toda uma controvérsia, né, sobre se a teoria dos sistemas cabe para os fenômenos sociais ou não, enfim, é uma outra boa discussão. No final do texto que está no livro, né, que o Silvio colocou o link aqui, eu digo isso, eu digo, olha, aí está uma fronteira, a abordagem sistêmica, mas a abordagem sistêmica tem lá os seus probleminhas também, e aí eu tento, pelo menos, sinalizar alguns deles lá naquele final. Acho que Rafael... Oi. Oi, posso fazer? É bem simples, assim, é só uma dúvida que sempre me veio com a questão territorial que você coloca, o recorte espacial de um território, como é que isso é pensado nessa questão de, você falou, categoria simples, né, o território quanto categoria simples, o recorte espacial, que ele pode ser desde uma comunidade rural até um país, um continente, enfim, como é que fica a questão desse recorte? Essa é a minha dúvida. Eu acho que, num certo sentido, você já sinalizou a resposta. A gente pode usar, né, a abordagem territorial desde, você falou uma comunidade, né, mas a gente poderia recortar mais ainda. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente usa muito a expressão, esse é um problema da cidade, típico da cidade de São Paulo, aquilo que a gente chama da Cracolândia. Uma área, né, onde ficam concentrados os usuários, fornecedores de crack e etc. Cracolândia é um território, porque se você chega lá, você percebe claramente como aquilo é todo hierarquizado. Num canto da praça fica um determinado tipo de pessoas e de atores do serviço público, sabe? Os serviços de saúde, etc, etc. No outro canto da praça ficam outros tipos de atores e outros, inclusive, não é só de consumidores de drogas, mas também do serviço público. A polícia fica num outro canto, que não é o canto onde ficam os agentes sociais e de saúde. É tudo hierarquizado, ou seja, é uma unidade, certo?
E por que você chama isso de território? Por isso, porque é uma unidade espacial hierarquizada em torno de determinadas regras de uso daquele espaço. O que você pode fazer num canto da praça, você não pode fazer no outro. O que você precisa pedir autorização para um no lugar não é a mesma autorização que você precisa pedir para o outro. O que é tolerado aqui não é tolerado lá. É uma unidade. E é isso. Agora eles dispersaram, mas até pouco tempo atrás era uma praça. Uma praça bem grande aqui em São Paulo, mas era uma praça. É um território. Então não existe um recorte prévio, vamos dizer assim, não existe um recorte pré-determinado, exatamente. Perfeito. Né? Ou um território de prostituição, também, ele é todo hierarquizado. Por classes sociais, por práticas, por códigos, por um monte de coisa. O que é permitido, o que não é. Pode, então, ir desde uma rua, um bairro, uma unidade geográfica, como uma bacia, um vale, etc. e tal, um estado, um país, até a escala global. Você pode pensar o planeta a partir de um olhar territorial. Então, o que determina? Duas coisas. Primeiro, o tipo de problema que você está formulando. Dependendo do tipo de problema, você não precisa falar de natureza, por exemplo, para explicar, para entender a Cracolândia como um território, o funcionamento do território, aí a questão da natureza é menos importante. Então, daquelas 3 definidores que eu usei, interescalar, multidimensional e sociedade e natureza, não necessariamente precisam ser os 3. Pode ser um dos 3, 2 ou os 3, certo? Então depende do problema, do que você está querendo entender, e depende da teoria que você vai usar. A teoria que você vai usar pode te pedir também um recorte. Tem teorias que permitem olhar para o território sem falar de multiscalaridade. Então eu posso falar do território X como vale não sei das quantas. Tem outras que vão me dizer, não, eu tenho que olhar para as articulações multiscalares. Então eu vou ter que falar da globalização, eu vou ter que falar das políticas nacionais, eu vou ter que falar de fenômenos demográficos, ou climáticos, ou políticos, de outras escalas, para entender como é que aquilo afeta e toma forma naquele território. Então depende do problema e depende da teoria que você escolhe para o problema. Isso vai te pedir um determinado recorte espacial. Em alguns casos é mais evidente. O território da Cracolândia a gente sabia. É a Praça Santa Isabel, lá do Princesa Isabel. Tem outros lugares em que a borda não é tão bem definida. Então você vai ter que construir isso em termos conceituais. Até onde eu vou para poder entender esse fenômeno naquele espaço? Quantos municípios? Onde termina o território? As fronteiras muitas vezes são um pouco borradas. E aí é uma construção da pesquisa, essa definição, tanto em termos espaciais como em termos de dimensões que importam. Bem, eu acho que não estou vendo mais ninguém inscrito aqui. Chegamos também às 4 horas, muito pontual. Imagino que o Arilson também deve estar já cansado, né, de ter ficado hoje todo esse dia aqui, né, pela manhã e pela tarde com a gente. Acho que podemos encaminhar, né, para a finalização, então, do seminário. Então, queria novamente agradecer muito a disponibilidade do Arilson, então, as palavras amáveis também, né, que em relação ao programa, e sempre para nós é um enorme prazer poder contar aí com esse diálogo, com as tuas reflexões, com as tuas contribuições, né, e sem dúvida aqui que os nossos alunos que estão aqui presentes, né, não está só a turma do seminário, tem mais alguns, como a gente brincou de manhã, que pediram para estar junto aqui, mas certamente que nesse processo aí de construção, né, do seu problema, das suas teses mesmo, vão estar apropriando. Eu mesma aqui como orientadora já estou cheia de ideias aqui, né, estou olhando para a Helena aqui já pensando coisas que a gente tem que adicionar, então, assim, realmente muito bom, tá, e queria agradecer, creio que em nome de todo mundo aqui, né, a tua participação, espero que a gente, né, continue, né, esse diálogo em outros momentos, pedir aqui umas palmas, então, muito obrigada mesmo, né, Eu que agradeço. e é isso, acho que depois eu gravei, depois eu disponibilizo também as gravações, tá, para a turma aí poder acessar também e rever, né, também
né, a nossa aula, né, maravilhosa hoje. Não sei se tu queria falar alguma coisa. Eu queria só, mais uma vez, agradecer vocês, pedir desculpa por ter falado demais, mas como é um encontro que a gente nunca tinha tido e difícil de mensurar de partida, se vai demorar mais ou menos, e etc. Então, desculpa. Queria dizer também que é um prazer aqui ver, né, colegas, o Silvio, e também que a Graziele está ali na listinha, não sei se talvez tenha algum outro colega cujo nome eu não vi, mas é um prazer rever vocês aí também, mesmo que virtualmente. O Silvio já tinha feito a gentileza de colocar ali o link do livro editado por vocês, né, onde está o texto sobre abordagem territorial e desenvolvimento regional. Eu acabei de colocar agora aí mais 2 links. Esse último é onde está o texto do Giro Territorial, sobre abordagem territorial e políticas públicas. E o outro é um livro que a gente está lançando daqui a alguns dias, mas já está disponível para download gratuito, se alguém tiver interesse, sobre abordagens sociológicas do território. Então, em especial aqueles que são sociólogos, eventualmente talvez interesse. Tem ali um capítulo meu e da Carolina Galvanese sobre a tradição da ideia de território na sociologia. Então, a gente recupera um pouco na sociologia rural, as origens, né, na sociologia rural, na sociologia urbana, até chegar às abordagens contemporâneas. E depois eu mando o textinho lá, que é o guia de pesquisa, que tem um pouco a ver com a coisa que a gente conversou na parte anterior. Certo. Eu mando para vocês. Mas foi um prazer enorme e, enfim, espero que a gente tenha outras oportunidades em breve. Super obrigado pela oportunidade. Então tá, muito obrigada. Então vou também agora fechando aqui, um grande abraço para todos, todas, tá? E nos vemos. Valeu, tchau, tchau, professor. Tchau, boa tarde.